Foi? Planejamento define os objetivos e os meios para alcançá-los. Até aqui? Mas é o CESP. Então, planejamento divide o trabalho, atribui responsabilidade, estabelece mecanismos... Não, isso aqui é decisão de estrutura. Portanto, é uma decisão de organização. Misturou planejamento com organização. Como eu disse, planejamento é um dos mais difíceis porque a galera vai no embalo. Ah, tá definindo o futuro, definindo o futuro. Não, para, respira. Tá na caixinha do planejamento isso aqui? Não. Por isso que a resposta é errada. Qualquer administrador marcar isso aqui como certo e entrar com recurso ia ficar muito brabo. Vocês não são administradores, vocês são concurseiros. Tá? Concurseiro sabe mais que administrador. Porque o concurseiro sabe marcar a resposta certa, a administradora não sabe. Tá? Então, tá aqui, caixinha errada. Estabelecer atribuições e responsabilidade entre unidades. Definir estrutura. Departamentalizar. Tipo de organograma. O que é isso? Organização. O que ele disse que era? De jeito nenhum, direção. Qual é o objetivo do controle? Assegurar o alcance dos... Então, como é que ele faz para garantir o alcance dos resultados? Ele compara aquilo que tinha sido planejado com aquilo que está sendo executado, que é a definição de monitoramento. Ele monitora para ver se aquilo que foi planejado está sendo executado. Não é isso que ele está dizendo aqui? Portanto, tudo certo. Alguma dúvida até agora? Só dúvida de onde encaixar direito, né? Normal. Com o tempo, vocês vão pegar essa manha e vocês vão olhar, safado, tudo de novo. E já vão saber marcar. Fixem nas caixinhas. Combinado? Rafael, eu já vi essa frase antes em algum lugar. E essa aqui também. E essa aqui também. Na natureza e no CESP, nada se perde, nada se cria, tudo se copia para a próxima prova. Então, fazendo questões, vocês saberão fazer as próximas. É por isso que eu trago essa cacetada de questão. Na primeira vez que tu olhou isso, tu teve dúvida. Agora teve dúvida? Não. É assim que se faz, assim que se passa. Organização é a função administrativa que define os objetivos e os meios para alcançá-los. Não, isso é planejar. Atribuir e alocar tarefas em departamentos. Alocar recursos em departamentos é organizar e não planejar. Estabelecer objetivos, medir o desempenho, adotar medidas corretivas, controle. Pegadinha da banca. E aqui está o segundo erro do segundo livro do Chiavenato. Estava tudo lindo, maravilhoso no controle daquele primeiro livro, que era estabelecer padrões. Era essa a frase. Estabelecer padrões, que são os indicadores e métodos do indicador. Estabelecer padrões, monitorar, comparar e melhorar. Tá? As 4 atividades dentro do controle ali. A primeira é estabelecer padrões. Aí em 2014, nosso querido Chiavenato lançou uma nova edição de um livro chamado Administração nos Novos Tempos. Aquelas figuras erradas que eu mostrei para vocês ali é do Introdução à Administração. Tá? É um outro livro. Nesse Administração nos Novos Tempos, sempre teve igualzinho ao Introdução à Administração, os quadrinhos. Em 2014, eu sei a data, foi significativo para mim, porque eu estudo a porcaria da banca e as fontes que ela usa. E aí, quando foi lançado o novo livro, eu sabendo, eu comprei o novo. Ele foi lançado, eu comprei no mesmo ano, porque eu sei que quando ela sai uma nova edição, uns 2, 3 anos depois, no máximo, as bancas começam a cobrar dessa nova edição. Ainda cobram do anterior, isso é um problema, mas cobram a nova edição. Eu já me adiantei. E daí, quando eu abro o livro, para minha surpresa, aquilo que estava tudo lindo em controle, ele meteu o dedo.
E aí, na definição de controle, na primeira etapa do processo de controle, que era definir os padrões, ele colocou o seguinte: definir objetivos ou padrões de desempenho. Eu não sei se esse desgraçado está com Alzheimer, porque 5 minutos antes ele tinha escrito que definir objetivos era planejamento. Tá? Depois ele escreve definir objetivos ou padrões. E aí eu me lembro até hoje que eu comprei esse livro, olhei, eu fiquei numa tristeza profunda. Mas eu coloquei no material e eu disse para os alunos: olha só, estou avisando vocês antecipadamente uma coisa que vai acontecer esse ano ou o ano que vem. Essa questão é de 2015. Ano que vem, ou de 2016, já caiu 2 vezes. Não me lembro se essa FUNPRESP é de 2016, tá? Já caiu 2 vezes isso. Eu falei, ano que vem, provavelmente vai, esse ano que vem, vai cair isso aqui. Tomem cuidado, porque vai parecer pegadinha, mas não é. E se a banca cobrar isso e der errado, eu vou recorrer porque o livro do Kevenato já assumiu que é verdade. Vai aparecer assim, ó, o processo de controle é composto pelas etapas: definir objetivos, mensurar, blá, blá, blá. É sério, eu tenho gravado, eu falei isso em aula. Não deu outra. No ano seguinte, pim. Tá aqui. Isso aqui, até 2014, estaria errado. A banca fez com base no novo livro. Tá? Então, de vez em quando, eu consigo indicadores, processo de controle, meu processo de controle, indicadores que mostram de onde a banca está tirando questões e que versão do livro ela está usando. Porque se tu pegar o mesmo Kevenato, que é um autor altamente cobrado quando o assunto é gestão de pessoas, a banca ainda está usando o livro de 2009. Tem um livro do Kevenato, parece uma bíblia, chamado Gestão de Pessoas, folha 4, grosso assim. Gestão de Pessoas é o nome do livro. É o livro de 2009, capa vermelha, laranja, assim. Branca, vermelha e laranja. Já tem um livro novo, de 2014, que a banca ainda não usou. Ela ainda está no de 2009. Mas eu já tenho de 2014 e eu estou esperando ansiosamente para que ela use. Tá? Que tem umas diferencinhas e alguns erros novos. Tá? Mas, então, eu faço esse acompanhamento também de versão de... sério, a minha função de professor de administração é bizarra. Tá? Professor de administração para concurso é bizarro. Tá? Eu queria ser professor genérico de administração, que eu posso falar qualquer merda aqui. Não. Eu tenho que saber o livro, a versão do livro, o que o edital cobra para saber que é aquela matéria. Quando o edital fala excelência no serviço público, vocês não vão encontrar um autor específico de excelência no serviço público. Eu tenho que saber que aquilo é gestão da qualidade no serviço público, que está num contexto histórico, que começa em 92 com Collor e estava no GES Público, e agora o GES Público faleceu, então tem que ver o que vai acontecer, com a esperança de que a banca continue a cobrar o GES Público em termos históricos. E ela pode fazer isso. Tá? Então, a minha função de professor de administração para concurso é bizarra por causa disso. Eu tenho que saber o edital, traduzir o edital em questões, em matérias a serem estudadas. Daí, da matéria a ser estudada, tem que saber qual é o autor, qual é a versão do livro. Sério, eu tenho um controle, se eu abrir meu note, vocês não vão entender. Mas é a minha lógica psicopata que eu entendo. Tá? Que é o que importa para vocês, é eu transmitir isso para vocês. Então, quando eu monto um material, ele tem essa lógica de já trazer para vocês, ó, a versão correta, do jeito correto, mais provável de cair. Ninguém escreveu para ser Kevenato, o cara vai dar aí. Ser coerente. Eu prefiro não escrever para ele, que eu vou escrever umas verdades para ele. Tá? Escreve um livro tu para nós. Sim, mas... Eu tenho meu livro. Eu tenho 2 capítulos do livro. É o completaço para tribunais. Eu tenho um capítulo de administração geral e um capítulo de gestão de pessoas. Então vamos mandar teu livro pro CESP. Tem que mandar meu livro pro CESP, daí vocês começam a acertar mais. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Não me lembro se foi no concurso da URGS. Existe uma hierarquia, uma relevância entre planejar, organizar, dirigir e controlar? Hierarquia de um ser mais importante que o outro, não. Existe a ordem que primeiro eu planejo, mas hierarquia não. Teve uma questão, se não me engano, nas características do administrador, as mais importantes. Se não me engano, foi no da URGS. Não é características, é outra coisa. Isso aí ele está falando de liderança, é outra coisa. A gente vai falar sobre isso, não te preocupe.
Na aula de liderança a gente vai abordar isso. É a habilidade mais importante para o gestor de cada nível. O gestor estratégico precisa de certas habilidades que são diferentes do nível tático, que são diferentes do nível operacional. É habilidades técnicas humanas e conceituais. Daí ele compara as habilidades técnicas humanas e conceituais com os níveis operacional, tático e estratégico. Esse aí eu errei, né? Tá? É o modelo do CATS. Tá? Eu falei pra vocês, eu tenho uma memória bizarra para algumas coisas. Tá? Minha memória é muito visual, então eu vejo o desenho, por isso que eu consigo lembrar as versões, as caras, os capas, a página. Às vezes eu olho uma questão assim, que troço bizarro, peraí, eu vi isso, daí eu consigo puxar da memória, minha memória é muito visual. Isso aqui tava uma página que tinha tal coisa. Essa coisa tá cheirando ao livro tal, daí eu vou lá, abro o livro, dou uma pesquisada e acho. Fale. Não, esse que da prova da URGS tinha 40 questões, 21 de administração. Eu errei 5. Na prova... As únicas 5 que errei foi da administração. Viu? Não parece certo na hora. Não, na prova da URGS foram das 40 questões, 13 eram da minha matéria mesmo, eu dei. Eram 3 de lei de acesso à informação, 13 ou 14, eram 3 de lei de acesso à informação e o resto tudo de... E eu acho que no TRT de Santa Catarina foram 18, né? Mais. Foi. Era muita administração. Me lembro que eu fiquei um tempão corrigindo aquela prova, assim, pra copiar. Eu sempre faço um trabalho quando eu corrijo a prova para passar para os alunos, eu pego a fonte, ponho que a fonte escreveu. Me lembro que eu fiquei um tempão até copiar, colar e tal, porque era muita questão. Fechou? Então aqui está a pegadinha que vocês sabem que a partir de 2014 é válida. Tá? Livro Administração nos Novos Tempos, do Chiavenato, versão 2014 em diante. Estabelecer objetivos, que é o estabelecer os indicadores, né, o padrão de desempenho. Mensurar o desempenho e corrigir, tá, para sanar possíveis normalidades, são etapas do processo de controle. E o último, o Tribunal de Contas está no processo de planejamento. Para isso ele faz um diagnóstico, beleza, determina os objetivos a serem alcançados e os meios, né, as ações. Legal, muito obrigado. Certo, né? Pode ir para casa. Não, porque o CESP tem que ler até o fim. E o que ele diz no fim? Atribuir responsabilidade, isso é decisão de planejamento? Isso é decisão de organização. Então, no finalzinho, o safado do CESP trocou de caixinha, foi para a caixinha de baixo. Então, presta atenção até o fim. Planejar é definir os objetivos e os meios. Organizar, alocar recursos em uma estrutura. Responsabilidade, etc, etc. Certo? Essa aqui é uma das questões mais FDP que eu já vi. Porque tu vem no embalo. Lindo, lindo, obrigado, pô, valeu, tá sorrindo já. E aí vem a vírgula e tu vai no embalo. Acho que sim. Não pode ir no embalo. Trocou de caixinha, questão errada. Combinado? Então vamos para a primeira função, planejamento. Planejar, de novo, vou bater isso até não poder mais. Planejar é estabelecer os objetivos e os meios para alcançá-los. Estabelecer os objetivos e as ações necessárias para alcançá-los. Isso é planejar. Tá? Então tá aqui. Essa é a visão do Chiavenato e de vários autores. Aí um cara chamado Maximiano, que tem um livro também muito usado pela banca, Antônio Amaru Maximiano, ele colocou a seguinte frase no seu livro. Planejar é, ao mesmo tempo, um processo, uma atividade, uma habilidade e uma atitude. Processo, habilidade, atitude. Processo não é de qualquer jeito. Ele é sistematizado, tem um passo a passo. Tá? Não é assim, ó, planejar. Acordei hoje, acabei de planejar, tchau aí, galera. Não é. Peraí, vamos planejar. Vamos fazer um diagnóstico primeiro. Vamos ver qual é o nosso objetivo. Vamos analisar as possibilidades. Então, apesar de não existir um único método,
Tá? Existem vários métodos de planejamento, várias formas de planejar, mas só porque existem várias formas não significa que seja de qualquer jeito. Então existe um processo, um passo a passo, é algo sistematizado. Planejar é um processo racional e sistematizado. Não é de qualquer jeito. Certo? Por isso que ele vai dizer, assim como o contrário de eficiência é o desperdício, o contrário de planejamento é a improvisação. Quem improvisa está planejando? Não. Tá? É aqui a lógica. É um processo. Passo a passo, sistematizado, racional, pensado, contínuo, dinâmico. Certo? Habilidade. Habilidade é uma habilidade do administrador. Você vai adquirindo essa habilidade. Quanto mais você planeja, mais você fica habilidoso em planejar. Caminhar. Tu aprendeu a caminhar no primeiro dia que tu nasceu? Não, tu vai ficando habilidoso ao longo das caminhadas. Habilidade é o saber fazer. E tu aprende a fazer, a melhor forma de aprender a fazer é fazendo. É bom saber a teoria? É ótimo, mas a melhor forma é fazendo. Se eu respondesse todas as questões para vocês, eu ia estar preparando vocês para responder questão? Não. Vocês têm que parar, pensar, entender e depois complementar com o que eu digo nas dicas. Mas é vocês que têm que pegar essa habilidade de fazer questões do CESP. Tá? Eu já fiz isso, já passei por isso. Tá? Também tive as mesmas dificuldades de vocês, de olhar assim, tá, mas isso aqui está certo. Porque essa palavra pode significar tal coisa meio bizarra, então talvez, quem sabe... Até que lá pela Santa eu aprendi. Não dá para discutir com o CESP. Tem questão, 95% da prova vai estar ok e vai ter aqueles 5% de questões que tu vai olhar, o cara estava usando droga. Toda a prova do CESP é assim. Como é que o desgraçado vem falar um absurdo desses e não aceita o recurso? Adianta ficar reclamando? Não, não tem o que fazer. Toca a ficha, é exceção. Mas se vocês forem bem no que é regra, que é 95% da prova, já é o suficiente para passar. Vocês não tem que ficar preocupado com 5% de questões que são exceção. Certo? Então, habilidade é o saber fazer. Quer adquirir fazendo, vai pegando a manha de como planejar. Quando vocês... Muita gente me pergunta, Rafael, como é que eu faço um cronograma? Eu digo assim, ó, abre um Excel, coloca o dia da semana, coloca hora a hora do teu dia ali, pinta de preto os horários que tu já tem compromisso e o que ficar em branquinho, tu encaixa horário de estudo. Rafael, isso não der certo. O problema não é meu, o problema é teu. Sabe por quê? A pessoa ela quer fazer um planejamento perfeito de primeira. Não existe planejamento perfeito de primeira, cronograma perfeito de primeira. O primeiro cronograma que tu fizer, quando tu vê, tu vai estar na segunda semana e ele já vai estar todo quebrado. Por quê? Tu superestima, um erro normal é, tu superestima teu rendimento. Tu acha que tu vai render 5 horas líquidas de estudo por dia, quando tu vê que tu está estudando 8 horas e rendendo 2 horas líquidas. Como é que tu aprende a render mais horas líquidas? Líquida de estudo é sentado estudando efetivamente. Como é que eu rendo mais horas líquidas de estudo? Estudando, aprendendo a estudar, me desenvolvendo. A primeira dia que tu senta para estudar, tu perde um tempão fazendo outras coisas. Eu não estou falando nem de Facebook, nem de WhatsApp, nem nada, que já é um caos. Estou falando de perder tempo. Eu tenho que achar o autor que disse isso, e tá tempo perdido. Tu não está estudando, está procurando. E vai. Mas essa questão aqui, isso aqui sempre cai ou é exceção? Daí o cara está fazendo uma questão de 1997, que caiu para desembargador do estado do Pará. Só que a prova que ele está fazendo é para catador de reciclável da Prefeitura de Piraporinha do Oeste. Ele vai fazer o concurso para catador de reciclável e está estudando para juiz, para desembargador, não tem prova para desembargador, para juiz do estado do Pará. Faz sentido? Não, só que a pessoa perde esses tempos estudando coisa inútil, exceções. Então, para tu pegar essa manha de estudar o que cai, e ter rendimento líquido, hora líquida de estudo, que vale a pena, é uma habilidade que tu adquire fazendo. Então, planejar, obviamente, é uma atividade. E uma atitude. Atitude tem a ver com o perfil de decisão. Bom, hoje vocês estão aqui me olhando com essa cara, sábado de tarde,
E pensando, e o pessoal do EAD está em casa pensando, puta, que saco. Eu queria estar viajando. Eu queria estar na praia. Eu queria estar fazendo teletrabalho nas Ilhas Fiji. Olha só, mete uma banda larga lá, né, nas Ilhas Fiji, faz teletrabalho pro MPU. Então, só que não. Tá fazendo o quê? Estudando e aguentando minha aula. Bem feito. Tá? Só que eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Quando vocês passarem no MPU, perceba que eu não estou falando se, eu estou falando quando vocês passarem no MPU, tá? Deixa eu fazer uma pergunta antes. O gerente do banco liga para vocês? Para oferecer coisa? Ele liga para vocês para oferecer grandes investimentos? A Lu está se entregando, a Lu é rica. Tá? Ele liga? Não, ele não quer saber de vocês. Ele liga para falar que o cheque voltou. Né? Beleza. Agora, passa no MPU e espera o segundo mês de salário pingar na conta. Oi, tudo bom, Iana? Oi, sumida. Aqui é seu gerente personalité. Oi, eu nunca tive. Não, agora tem. Percebi que tem um dinheiro sobrando na sua conta. Gostaria de fazer um investimento? Iana, hã? É? Bom, aí, quando você tiver esse dinheiro sobrando e for fazer um investimento, ele vai dizer o seguinte para ti. Mas antes, vamos ver qual é o teu perfil de investidor. Por favor, ele vai te dar um questionário para você responder algumas perguntas para ver o teu perfil de investidor. Se você tem um perfil agressivo, com maior risco, aceita maiores riscos, ou um perfil conservador. Essa é a tua atitude perante o planejamento. Você planeja de maneira mais arriscada, você é mais proativo, você se antecipa, você aceita maiores riscos em prol de uma rentabilidade maior. Por exemplo, eu vou fazer o concurso para catador de recicláveis na prefeitura de Piraporinha, tá? Ensino fundamental, que, pô, passei do ensino fundamental, para mim é legal. Ou eu vou arriscar e fazer MPU, Receita Federal, alguma Bacen, alguma coisa um pouco mais concorrida. Isso é perfil. Então, a atitude perante o planejamento. Vou aceitar mais riscos ou vou ser mais conservador? Um planejamento conservador, ele é mais reativo. Vou tentar manter as coisas. Não quero nada, não quero arriscar meu dinheiro. Vou investir numa renda fixa, vou botar na poupança. Tá? Vou fazer a Maria que vai explicar, aquela que vai ligar para vocês oferecendo investimento depois. Tá? Maria, pega todo mundo aí que vai abrir conta contigo no Banrisul, tá, Maria? Tá? Já pegou a conta de todo mundo, então a Maria, todo mundo abrindo conta com a Maria no Banrisul depois, tá? Que ela tem que vender. Beleza? Então, que ela tem que passar no estágio probatório. Vamos lá. Parece que tem que vender, né, Maria? Então, a Maria, tu faz a análise de perfil do cliente, Maria, para ver se é mais agressivo ou mais moderado. Então, tá aqui, ó, conservador ou arrojado. Que seria, guardadas as proporções, um proativo e um reativo. O reativo é aquele mais conservador, moderado, aguarda, espera, não quero muito risco, deixa assim. Então, o planejamento com essa atitude aqui é aquele planejamento conservador. Vamos manter as coisas como tá e tal. Que é típico de burocracia, serviço público. Agora, proativo é aquele mais arrojado, né? Aquele mais agressivo. Então, é outro tipo de estratégia, outro tipo de planejamento, outro tipo de atitude. Certo? Então, quando o Maximiano ele fala isso, que é um processo, uma habilidade, uma atitude, ele está certo. Processo sistematizado, uma habilidade do administrador e uma atitude. Tem tudo a ver com o perfil, com a cultura da organização. É uma cultura mais arrojada, mais agressiva ou uma cultura mais conservadora? Tudo isso vai impactar o processo de planejamento. O processo de determinar os objetivos e traçar os planos. Aqui, tipos comuns de planos, tá? Tu planeja os procedimentos, os métodos, faz um orçamento, que é o planejamento financeiro. A base do planejamento de serviço público é o planejamento orçamentário. Plano plurianual. É orçamentário. Lei de diretrizes orçamentárias. Lei orçamentária anual. Tudo. Cronograma, programa, programações,
regulamentos e regras, tudo isso, planos das organizações, tá? Benefício disso, quando eu planejo, eu sei para onde eu quero ir. Se eu sei para onde eu quero ir, eu tenho... Sábado de manhã toca o despertador. A primeira coisa que tu pensa é função soneca. Tá, depois das 3 funções sonecas, o que tu pensa? Eu tenho que passar no MPU, então eu vou para a aula do Ravazolo. Então, você tem foco, tu sabe, tu não pode perder tempo. Isso te dá mais agilidade, mais eficiência, tu sabe onde alocar teus recursos corretamente. E, como tudo em administração moderna, tem que ser flexível, dinâmico. Rafael, então isso significa que o planejamento deve ser improvisado? Não, improvisar não é planejar. Ser flexível não é fazer de qualquer jeito. Tem uma frase que eu adoro coach. Não, tá? Tem coaches bons. Tá, não posso afirmar isso. Deve ter coach bom em algum lugar. Tá? Deixa eu ser mais honesto, eu não minto pra vocês. Deve ter coach bom em algum lugar, tá? Honestamente eu nunca vi um. Mas deve ter coach bom em algum lugar por aí. Tá? Não sei, deve ter. Tá? Mas a maioria dos que eu vejo, estatisticamente falando, dos que eu vejo, tá? Não, como eu disse, deve ter bom em algum lugar, eu não vi ainda, mas dos que eu vejo, aqueles coach de Facebook, a maioria larga umas asneiras que eu penso, meu Deus, coitado do coach, que é o cliente do coach, é o coach. Coitado do coach desse coach. Tá? Porque ele deve ficar aguentando essa ladainha e ele leva a sério. Daí tem uma frase que uma vez, essa eu não me aguentei, geralmente eu me aguento. Tá? Geralmente eu dou uma de Eduardo nas redes sociais, tá? Que achou estranho e melhor não comentar. Tá? Sabe, Eduardo e Mônica, tá? Eu sou que nem Eduardo, às vezes assim eu acho estranho, mas melhor não comentar. Mas essa vez eu não me aguentei, não consegui dar uma de Eduardo, eu tive que comentar. A criatura botou assim, frase motivacional: nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. E aí perguntava, o que você acha disso? E eu achei estranho, melhor não comentar. Mas não me aguentei. Daí eu botei que a pessoa não sabe planejar. Ah, dela botou um textão. Ah, então quer dizer que teus planos sempre dão 100% corretos? Deu, opa, de jeito nenhum. Mas não é isso que a frase está questionando. Um bom planejador, ele tem plano A, B, C, D, E. Se não sobreviver ao plano de batalha, tem que improvisar. Improvisar não é planejar. E daí ficou putaça, fez um textão lá, mas quando um coach desses de Facebook fica putaço, ele não pode demonstrar, porque ele tem que ser namastê. Né? Ele tá pensando se fuder, mas ele fala namastê. Tá? Daí quando ele fica putaço, sabe que o coach tá muito, muito puto quando ele fala assim, ó, grato pelas críticas. Ele deseja um monte de coisa boa, assim, ó. Não tinha nada a ver com o assunto, ele só deseja um monte de coisa boa pra ti. Quando ele deseja um monte de coisa boa pra ti, do nada, tu sabe que ele tá muito puto. Ah, muito obrigado por ter demonstrado seu ponto de vista. Muito bom aprender coisas novas, muito obrigado. E putaço. Pensei, putaço, tá muito puto comigo, tá? Acho que a pessoa deixou de me seguir, tá? Mas eu não deixei de seguir essa pessoa porque eu adoro essas frases, mas a maioria das vezes eu acho estranho, melhor não comentar. Mas essa eu não me aguentei. Tá? Tem uma frase, eu não postei, mas deve ter postado, tem uma frase muito boa do Mintzberg, que o Mintzberg diz que todo erro de execução é um erro de planejamento. Por que que a pessoa, criatura, coach, acha que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha? Porque ela não sabe o conceito básico de planejamento. Ela acha que ela tem um senso comum de planejamento. O que é o senso comum de planejamento? Que é por isso que a maioria das coisas dá errada. Eu sento na minha cama de manhã cedo e penso, o que eu vou fazer hoje? Ah, decidi, agora eu vou para a guerra. Tu pensa 5 minutos e passa o dia inteiro e o dia não foi produtivo. Tá? Se essa pessoa tivesse dedicado efetivamente um tempo para planejar antes de começar, planejar, pensar em cenários, que o processo de planejar envolve isso. Planejar qual é meu objetivo? Tá.
como é que eu vou fazer isso? Espera aí, mas para ver como é que eu vou fazer isso, eu tenho que fazer um diagnóstico. O que o ambiente permite que eu faça? Quais são minhas capacidades para fazer isso? O que eu tenho que melhorar? O que eu já sou bom? E se isso que eu quero se tornar impossível? Eu quero passar para juiz federal. Beleza. Onde? Tem que ser no meu estado ou pode ser em qualquer lugar do país? Daí eu vou fazer concurso em qualquer lugar do país. Legal. Mas se der uma parada nos concursos para juiz federal, eu posso ter um plano B e passar para analista de algum tribunal, né? Já conta tempo de serviço, dá uma ajudada ali, os critérios de desempate. Então, plano B, que é um outro cenário, tá? Mas tem outra questão, tá? O governo, atualmente, estamos em crise. Então, nesse cenário de crise, o que eu posso fazer? Ah, peraí, mas tem a opção de melhorar. Se melhorar, o que eu vou fazer? E se piorar, o que eu vou fazer? Planejar e ficar pensando em tudo isso. Tá vendo como eu já, do nada, que eu já pensei um monte de hipóteses, coisas, que a maioria das pessoas não pensa. Então, eles acham que planejamento não é importante. Planejamento é a função inicial da administração, a função mais importante da administração. Justamente para não ser surpreendido. Ah, então planejar é prever o futuro? Não. Planejar é pensar no futuro, nas hipóteses, probabilidades e alternativas. Isso é planejar. Tá? Então, se o planejamento não sobrevive ao campo de batalha, tu também não vai sobreviver ao campo de batalha. Só lamento. Tá? Ah, não, mas tem que ser resiliente. Resiliente é o João Bobo, aquele, sabe, bonecão que tu dá tapa assim, namastê, e ele volta e comete o mesmo erro de tomar tapa de novo. Tá? Um planejador não toma o segundo tapa. Tá? Então, tomem cuidado com coaches. Se alguém falar isso pra vocês, se afaste. Tá? Não tem algum coach aqui que fala isso, né? Espero que não. Tá? Beijo pro pessoal do EAD, que tem coach. Tá? Nada contra, como eu disse, pode ter gente boa, eu não conheço ainda. Mas tá? você falou que só retomando um erro na execução é um erro de planejamento. É um erro de planejamento. Tu acha que é um erro de planejamento? Sobre a tua ótica? Na maioria dos casos, sim. Como toda regra, tem exceções, mas eu acho que na maioria dos casos um erro de execução é um erro de planejamento. Mas pode ser uma falha humana também, algo imprevisto, né? Sim, mas é aí que entra a exceção. Sim, tá. Tá? Mas a maioria dos que eu vejo não era exceção. Era assim, ó, como é que tu não viu que isso ia acontecer? Como é que tu não previu isso? Sim. Tá?